Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Bom é estarmos aqui, aleluia. Pega a sua espada, Êxodo capítulo 16, a partir do versículo 11. Êxodo capítulo 16, a partir do versículo 11. Deus possa abençoar rica e poderosamente, porque vimos na casa dele nos alimentar. A sua palavra é pão vivo, alimento do alto, vindo dos céus. Êxodo capítulo 16, a partir do versículo 11. Vocês acharam, irmãos? Amém? E o Senhor falou a Moisés dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes, cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: o que é isto? Porque não sabia o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer. Um gomer por cabeça, segundo o número de vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem em sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, colheram uns mais, outros menos, porém, medindo com o gomer, não sobeja ao que colher muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou o bicho, cheirava mal, por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque, aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que no sexto dia colheram pão em dobro dos gômeres para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram, contaram-no a Moisés. Amém, irmãos. Pode assentar. Graças a Deus, Deus tem sustentado. Deus não tem falhado. Ainda que a previsão seja mais terrível, ainda que os diagnósticos sejam os mais contundentes e os mais explícitos contra nós, a palavra diz que Deus cuida dos seus filhos. Deus está presente, por isso que a vinda de Jesus veio como Deus presente, o Emanuel. O Emanuel está conosco, amém? Está conosco. Quando vimos a narrativa e a historicidade da nação de Israel no tocante, estarem peregrinando, mas Deus estava guiando. Deus nunca mudou. Por isso que Hebreus 13:8 diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Não mudou. A sua palavra é viva e eficaz. Quando a necessidade chegou no meio do povo, imagino a tamanha dificuldade das famílias. Imagino os filhos chorando, os pais preocupados. O arraial de Israel contava com 600.000 homens, fora mulheres, crianças e animais. Alguns chegam a dizer que aproximadamente quase 2 milhões de pessoas no total. E a gente vê que diante de uma multidão,
Uma nação que estava nascendo no deserto, a previsão de sobreviverem era quase nenhuma. A preocupação subia e os rumores, coisas naturais, possivelmente que é narrado aqui, deve se tratar de situações de pessoas comentarem: está faltando alguma coisa na minha tenda, está faltando alguma coisa para o meu filho, está faltando alguma coisa para a minha família. Isso ficou notório. Mas, queridos irmãos, eu creio que no meio dessa gente existia clamores. No meio dessa gente existia vozes que estavam orando diante de Deus. Palavras que subiam diante do altar do Todo-Poderoso, chegavam diante daquele que pode e resolve todas as coisas. Nós temos que nos acostumar com Deus. Com Deus, estando bom, estando ruim, Ele é Deus. Com Deus, as circunstâncias não mudam quem Ele é, o seu caráter. Com Deus, tudo é possível. E o povo estava falando a respeito das necessidades. Eu imagino vocês também, irmãs, comentando de suas necessidades, falando dos seus problemas, uma para as outras. Famílias também são partícipes de dificuldades, de lutas. E assim não era diferente com o povo lá no deserto. Havia entre eles necessidades. E a palavra diz que Deus interviu. Deus veio ao encontro quando o povo precisava. Eu quero declarar na tua vida, quero declarar na tua família, eu quero declarar agora diante dessa circunstância, que Deus, Ele vai ao seu encontro. Ele vai te buscar, Ele vai resolver, Ele vai entrar com provisão. O povo estava desesperado. Mas quem serve ao Deus do impossível, Deus do sobrenatural, tem que aprender a viver confiando. E aqui vemos uma grande lição, irmãos. Deus começou a atender a necessidade do povo. É tão bom quando Deus atende às nossas necessidades. Deus não tem linha de interferência nenhuma. Deus não tem dificuldade nenhuma. Na Segunda Guerra Mundial, as tropas aliadas contra a Alemanha, eles tinham um meio de comunicação que os coronéis falavam direto com os liderados de infantaria. E as linhas não eram impedidas, porque cada coronel tinha uma linha para falar direto com aqueles que estavam na frente da tropa. E nada era impedido. Deus, Ele tem acesso a cada um de vocês. E as vossas orações não são impedidas, nada pode impedir. Nada pode impedir. O canal de vocês com Deus está aberto. Quando vocês falam, Deus, Ele escuta e Ele atende. Quando Deus quer abençoar, não fique pensando assim, pode ser que a linha esteja impedida, Deus talvez esteja ocupado demais. Eu quero dizer que Deus tem linha direta com você, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Deus tem linha direta com você. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir. Deus não iria tirar o seu povo do Egito, da escravidão. Deus não ia deixar o seu povo morrer ali, porque Ele quisesse castigá-los, que Ele quisesse fazê-lo sofrer. Não. E a Bíblia diz que Deus providenciou. Como Deus tem providenciado. A palavra diz que toda manhã, quando o povo acordava, havia um nevoeiro, uma neblina muito grande. E logo, quando arriava aquela neblina, o chão estava coberto, cheio de maná. E aquele maná era o suficiente para alimentar o povo.
Cada um levava segundo o número de pessoas na sua casa. E Deus havia dito, olha, cada um leve o necessário para comer no dia. Nós aprendemos assim. Nós aprendemos que Deus cuida de nós todos os dias. Por isso Jesus falou, não andeis ansiosos por nada, porque a vossa ansiedade não produzirá nada. Aprendemos a viver confiando em Deus, como quem tem confiança de que Ele cuida todo dia. De você, mãe, da sua família. Cada dia há uma provisão, cada dia há um milagre, a cada dia há uma ação divina, cada dia Ele se manifesta. Não nos impressiona quando a OMS se levanta para dizer que haverá um número grande de pessoas atingidas pelo transtorno de ansiedade. Quando a gente vê a sociedade sendo dominada por esse sentimento de que as coisas aconteçam, de que as coisas sejam resolvidas, e pessoas que vão resolver problemas que estão marcados para frente, mas já sofrem antecipadamente. Suas mentes se projetam, as suas angústias, elas nascem e aparecem por coisas que ainda nem aconteceram. A gente vive num mundo onde pessoas são dominadas com a pergunta, o que acontecerá amanhã? A gente aprende com a palavra de Deus que temos que confiar nele para todos os dias. Eu confio nele hoje, e quando amanhã o sol amanhecer, eu confiarei nele para um novo dia. A nossa preocupação jamais pode estar acima, ultrapassar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Deus estava com o seu povo e o seu povo estava sendo tratado com a provisão do alto. Da onde vinha o maná? Era o pão doce, era a proteína, tinha ali a glicose, tinha o necessário para o corpo se manter de pé. E assim o povo viveu comendo maná por ordem de Deus. Deus não vai deixar você morrer. Deus não vai deixar sua família morrer, mãe. Ele vai entrar porque a sua palavra é verdadeira. É o alimento. A cada dia que você vem buscar o pão vivo que desce do céu, a cada dia que você chega aqui, saiba de uma coisa, Deus vai manifestando a sua graça, o seu milagre. Quantas famílias estavam naquele deserto? Quantas mães estavam naquele deserto? Não podemos esquecer que Deus não abandona ninguém no deserto. Deserto é um lugar onde as pessoas são provadas. E quando se fala de deserto de Deus, você não acha no mapa. Não tem localização geográfica, deserto de Deus. Tem deserto de Deus numa sala de estar, alguém que estava doente, que quebrou a perna. Tem deserto de Deus dentro de um escritório, pessoa que vai ser mandada embora, sabe que vai ser mandada embora. Tem deserto de Deus no hospital, gente que está sendo agora sendo submetido a uma cirurgia, está esperando entrar na fila para uma cirurgia. Deserto é deserto. É deserto. Tem gente que tem deserto no ar-condicionado, numa vida suntuosa, mas o filho é drogado, mas tem um problema relacionado a um câncer, a um vírus do HIV. Deserto é deserto. Aquelas mães estavam no deserto, mas Deus estava no deserto. A Bíblia diz que Jesus entrou no deserto. A palavra do Senhor nos diz que Elias entrou no deserto. Elias entrou e quis até morrer, a depressão crônica. A Bíblia diz que Paulo ficou no deserto da Arábia 3 anos. Em Deuteronômio capítulo 8, a Bíblia diz que Deus colocou o seu povo no deserto.
Quem entra no deserto é para ser analisado por Deus. A Bíblia diz que Deus queria saber o que estava no coração do seu povo. Quer ver você conhecer as pessoas? Quer ver você conhecer quem realmente as pessoas são? Quando elas entram no deserto. O deserto nos tira as bengalas da vida. O deserto mexe com orgulho, tira o orgulho. O deserto desnuda a pessoa, né? Porque às vezes o narizinho em pé, né? A pessoa se sente tão arrogantezinha, mas quando entra no deserto fica macinha, fica sereninha, né? Acaba, porque o deserto é para transformar. Talvez você tenha pensado o seguinte: eu estou nessa luta, eu estou nessa prova, e Deus está contigo. Todo tempo, para ver o seu coração, para saber o que tem dentro do seu coração. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, olha só o que aqui fala. O Deuteronômio é o livro da repetição das leis de Deus. Era um resumão do resumo de tudo que Deus havia falado. Deuteronômio capítulo 8. E te lembrarás, versículo 2, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Quantos anos? 40 anos. Para quê? Para te tentar, para saber o que estava. Por causa de quê? Mães clamando no deserto. Mães sendo abençoadas no deserto. Mães provocando a manifestação sobrenatural. O clamor movendo os céus. Deus trazendo aparições fenomenais. Maná, o povo nem sabia o que era aquilo, o que é isso? O Senhor mandou, a neblina saía, parecia um floco de neves. O povo pegava aquilo, botava para cozinhar, ou assava, e eles diziam: parece pão doce, pão de mel. E o povo se alimentava, e não tinha padeiro. O povo se alimentava, não tinha ninguém entregando farinha. O povo se alimentava e tudo estava pronto, todo dia pela manhã. Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Hoje Ele tem nos alimentado com a Sua palavra. A Sua palavra entra na nossa vida, mexe com as nossas entranhas. A Sua palavra domina o nosso ser. E ainda que pareça difícil, e ainda que pareça impossível, a palavra de Deus nos sustenta. A Sua palavra é a veracidade de que Ele é poderoso. Ele mesmo falou: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras jamais hão de passar. Mateus 24, 35. Deus estava compromissado com o seu povo e queria tratar o seu povo. Às vezes reclamamos de deserto. Reclama não, mãe. Reclama não. Deserto é para você sair certificada. Deus está conhecendo o seu coração. Não é fácil, mas o que é a pessoa se humilhar? A pessoa se humilhar é a pessoa amolecer de dentro para fora. E o versículo 3 fala sobre isso. E te humilhou. A Bíblia diz que Deus humilhou o seu povo
no sentido de que o povo deveria aprender a ter um coração voltado para Ele, e não para as coisas, para os bens. A Bíblia diz, o Senhor teu Deus te humilhou, o Senhor teu Deus te deixou ter fome, o versículo 3, mas diz, e te sustentou com o que, irmãos? Com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sair da boca do Senhor viverá o homem. Não temos a dimensão do poder da palavra liberada do Espírito Santo através das nossas bocas. Porque o momento pode parecer muito ruim, o momento pode parecer torturante. Quem já passou por lutas ou está passando, sabe muito bem o que é ser pressionado pela vida, o que é querer resolver uma coisa e não poder, o que é ver uma situação e não ter o que fazer. Gostaria, mas não pode. Eu quero dizer, você tem que liberar a palavra que está dentro da sua boca. A gente não vive só por aquilo que entra por ventre. A gente vive da palavra. Nem sempre temos respaldo humano, nem sempre temos aonde buscar saída humana, nem sempre teremos apoio de ninguém. Mas não podemos esquecer que o homem não vive só das coisas dessa vida. Nós não vivemos só das coisas desse mundo. Nós vivemos da palavra do Eterno. A palavra do Eterno nos alimenta, nos sustenta. E esse mesmo texto retrata aquele momento que o povo estava passando. Ó. Deus falou, vocês viveram 40 anos no deserto, vossas sandálias não se desgastaram. Vossas roupas não poeram. No meio de vós não teve doente, não faltou o pão, o maná. E Deus fez isso tudo para que o povo pudesse ter entendimento de que Ele era a fonte de toda a sobrevivência, de toda a glória, de todo o poder, para que todos pudessem permanecer nele e não nas coisas dos bens. Ali naquele momento Deus provou que era Deus, porque estava manifestando mais uma vez o seu poder em relação ao sustento e à necessidade daquele povo, resolvendo também os casos mais difíceis dentro da família. Imagine vocês a quantidade de crianças, a quantidade de pessoas necessitadas, mas Deus estava dando ao povo todos os dias. Não se preocupe com o amanhã. O amanhã pertence a Deus. Não quer dizer que você não tem que fazer projeto, mas eu quero que você tenha confiança em Deus, de que tudo que acontecer, Deus está no controle. Deus está dirigindo, Deus está operando e nada pode sair errado. A gente pensa que Deus está agindo conforme os nossos pensamentos. Isaías 55 diz, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, diz o Senhor. A gente às vezes quer conjecturar, a gente quer entender. Você já teve esse momento de alguém te perguntar, mas por que está acontecendo isso? A gente pega um texto bíblico e tenta, irmão, a melhor coisa é você ora e fala assim, olha, Deus vai te explicar depois. Porque tem coisas que o nosso pensamento não alcança. Que a nossa realidade não é a realidade de Deus. Mas Ele quer uma coisa, confia nele. João capítulo 13, versículo 7, Jesus fala, olha, o que eu faço agora, vocês não entendem. Quem disse que Deus tem que explicar tudo que faz? Já pensou se Deus fosse explicar para cada um o que está fazendo? Deus é Deus.
O que nós temos que fazer é confiar. Confiar e confiar. E a palavra é essa. O que eu faço agora vocês não entendem, mas depois entenderão. Deus estava agindo e o povo falou, olha, nunca vimos isso. Da onde que veio isso? Aí Moisés falou, olha, esse é o pão que vai sustentar vocês. Se alimentem dele. Comam. Vai ter o suficiente. Levanta sua mão aí. Esse pão não vai faltar na tua casa. Não vai faltar na sua família. Não vai faltar para a sua geração. Você pode aplaudir o Eterno? Glória a Deus, não faltou todos os dias. Tinha um sustento. E a Bíblia diz que até a coluna de fogo e a nuvem que protegia o povo do calor e a coluna de fogo para trazer conforto e trazer ao povo uma forma de sobrevivência contra o frio no deserto, só deixou de estar com o povo depois que eles entraram para Canaã. Deus sustentou o seu povo, Deus tem sustentado. Estamos palmilhando essa terra, mas saiba de uma coisa, o alimento que vocês estão ingerindo pela fé, o alimento que está entrando em vossas mentes, esse alimento vai deixar vocês firmes, não morrer espiritualmente. É a palavra de Deus, não podemos negar a força dessa palavra, não podemos negar que Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou. Não podemos negar que o Espírito Santo está conosco, irmãos. Não podemos negar que Ele envia anjos para nos proteger, para nos guardar. Não podemos negar, nunca vi um justo necessitado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca podemos negar a sua palavra, é ela que nos sustenta. Se uma porta se fecha, outras se abrem. Apocalipse 3:7, a porta que eu abro, ninguém fecha. Não podemos negar a eficácia dessa palavra. Alimente-se dela, coma todos os dias. É ela que vai te dar a força para vencer, a força para você continuar. Estamos no deserto, estamos nesse caminho até chegarmos à glória futura. Não podemos jamais deixar de ingerir essa palavra. Essa palavra tem que ser pão vivo do alto. O próprio Jesus falou em João capítulo 6, que ele era o pão vivo que havia descido dos céus. Queridas irmãs, nessa manhã, o clamor de vocês tem alimentado os famintos dessa terra. A começar no lar de vocês, a começar nas vossas famílias, vossos maridos, porque se vocês têm se alimentado do pão, o pão está também nas vossas casas. O pão da palavra do Eterno, o pão vivo. Porque se vocês ficarem fracas, irmãs, os vossos lares também ficarão fracos. Vossos familiares também não se alimentarão. Porque as vossas orações, as vossas atitudes diante de Deus é que tem sustentado essa casa, esse marido, esse filho, sustentado o quintal, a avenida, esse condomínio. Pessoas sabem muito bem que você tem a unção do Espírito Santo, sabe que você carrega um poder, uma glória, é uma causa tão poderosa que as pessoas te procuram. E você pergunta, por que isso, Jesus? Porque você está se alimentando desse pão. Essa causa é porque o pão vivo está dentro da sua alma. O povo estava sendo alimentado e cada um levava para suas casas. E que vocês possam fazer hoje. Esse maná que vocês estão recebendo, levem para casa. Levem louvores, orações, levem força, vigor, levem
aos vossos maridos, vossos filhos, quem quer que seja, o testemunho desse Deus. Porque as pessoas querem te ver no deserto morrendo, espiritualmente, digo. Querem te ver lá raquítico. Já viu o crente quando está no deserto e gosta de se viver vilipendiado? Não, porque me abandonaram, porque... Quem te abandonou, rapaz? Quem te abandonou, irmã? O texto diz aqui, ó, o Senhor, Ele te dirigiu pelo caminho no deserto. Deus não abandona ninguém. Ele está com você. Às vezes, nós não entendemos, mas depois entenderemos. Fica firme, irmã. Fica firme. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Deus está contigo. Saiba que no deserto há milagres poderosos. No deserto você pode ver a glória do Eterno. Vidas sendo mudadas no deserto. Mulheres que clamam no deserto. Eu vejo hoje vocês orando, mães de joelhos, filhos de pé. Eu vejo hoje Deus repartindo pão sobre os famintos. O pão chegando. Talvez aquele filho que não quer nada, aquela filha que não quer nada. Você está aqui, está orando. Um filho que de repente está até envolvido com vícios. Mas não se esqueça de uma coisa. O pão vivo que desceu do céu. Esse pão é o pão que alimenta o espírito. Alimenta o espírito. O homem é espiritual, aprenda isso. O homem é espiritual. Por mais que ele busque satisfação nessa vida, por mais que ele venha se deliciar de todos os prazeres dessa vida, dentro dele tem uma fome que só o pão da vida pode saciar. E quando você vai repartindo o pão, mesmo eles não querendo, reparta o pão, que vai chegar uma hora que a fome vai chegar e a fome vai então ser saciada através desse pão maravilhoso, que é a palavra do Eterno. Eles podem buscar o que quiser, podem tentar o que quiser. Tem crente assim, vocês sabem muito bem disso. Irmãos já tiveram no altar, irmãos estiveram envolvidos. Tem filhos que às vezes querem provar, não quer só saber da igreja, não, quero ver a coisa do mundo, vai. Mas continue repartindo o pão vivo. Eles vão lá e voltam. Batem lá, sabe, com a cara na parede. Aí chega, mãe, continue orando por mim, estou querendo voltar para a igreja. Continue orando por mim, que eu tenho uma causa assim, se Deus fizer, eu faço um voto. Continue, porque os famintos estão em toda parte. Os famintos de Deus estão em toda parte. E eles não sabem, mas você sabe, que só esse pão vai saciar o espírito, vai saciar a alma deles. O mundo está aí. Muitos estão provando do pão nas piores situações, mas graças a Deus, em presídios, em delegacias, em circunstâncias mais difíceis, hoje estão provando o pão no leito de hospital. Quanta gente aceita Jesus Cristo como Salvador, lá no leito de hospital, talvez até com pouca chance de viver. É assim, mas o pão está sendo repartido, igreja. Está sendo repartido. O homem espiritual não adianta querer fazer outra coisa. Podem pintar, podem inventar, podem tentar, podem criar coisa, podem movimentar o que for, mas o homem só é saciado quando ele prova a palavra do Eterno. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Por isso que Jesus gostava de Cafarnaum. Cafarnaum, casa do pão. E vocês estão aqui orando,
para que esse pão não venha faltar aos famintos de espírito. Podem tentar tudo, irmãos, mas se o homem não for curado espiritualmente, podem tentar dar de tudo. Está acontecendo no nosso país. O que é que esses poderosos fizeram com o país? Desgraçaram o país. Mas não vai demorar muito. Não vai demorar muito vocês verem esses figurões políticos, esses grandes empresários que movimentaram milhões de dólares através da corrupção. Não vai demorar muito vocês vão ouvir o seguinte: se converteu fulano de tal, se converteu. Porque eles tentaram tudo. Eu só vi de um político que comprava um terno por 280 mil reais. Um terno! Mas está lá, provou de tudo. Mas o homem espiritual, diga comigo, o homem espiritual, ele só pode ser saciado com um pão vivo que desceu do céu. Se coloque de pé, vamos orar a Deus. Deus abençoe, fico muito feliz para todos vocês, mamães, tenham um dia abençoado. Vocês são mulheres especiais. Não transformem o deserto em fatalidade. Transforme o deserto em oportunidade. Deus vai fazer alguma coisa aí. Alguma coisa vai acontecer. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, pelo dia de hoje, pela vitória que temos vendo aqui mulheres orando, mães de joelhos, filhos de pé. É uma grande verdade, é uma grande realidade. Essas mulheres têm movimentado o mundo espiritual. Algo está acontecendo agora. Coisas estão se movendo que não entendemos, mas que o Senhor está providenciando vitória, está quebrando o arco, está despedaçando agora toda a lança, colocando o carro no fogo. Oh Eterno, entregamos em nossas vidas, nossas famílias em Tuas mãos. Abençoe cada família, cada mãe. Abençoe, Senhor Deus, que elas jamais desistam. A fé, ela não precisa se estabelecer em nada que se vê. A fé é crer no invisível. O que o Senhor traz à existência, as coisas que não existem. Senhor, abençoe essas irmãs. Creiam nisso, irmãs. Vocês estão se alimentando do pão vivo que desceu do céu. Nós agradecemos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.